Playboy. Arrochado, segurando fortemente na curva. Acho que o povo. Nossa, cara, olha que da hora. Aí começa a sair da seleção. Tá me preso na barriga, mano. Não dá pra ver nada. Olha essa coisa. É pra você dar um pouquinho assim, né? Filha da puta. Ai, minha barriga! Ai, meus parceiros! Tá foda! Acabou! Ai, vai rodar ao contrário agora! Ah, tá, já parou tudo! Não, tá... Tem mais fogo? Essa vontade não é Come to my life. Para sair da jantar os dois pelos peitos. Segura a barra para cima, vamos. Fala galerinha do canal New Play, como vocês estão? Tudo bem? Então pessoal, iniciando hoje essa série aqui no meu canal, né, onde eu vou contar desde o primeiro brinquedo que eu trabalhei até o último, que eu lembrar aqui, né, de alguns detalhes, né, de como era a função, o que tinha que fazer, como é que foi o início, né? Eu já cheguei a falar em outros episódios, mas agora aqui hoje em dia está muito difícil conseguir convidados para participar, né? Devido à correria, tudo, e tá ficando muito para trás também, né? Muita gente já não lembra mais o que passou lá. Mas eu vou passando para vocês aqui como é que foi o meu início, e sempre até hoje muita gente apaixonada até hoje, né? Mas muito sempre fez, né? Então assim, pessoal, tive o privilégio, né, de consegui trabalhar nesse parque quase 8 anos. Em 97 acabei entrando no Play Center como humorista. E hoje nós vamos falar do primeiro brinquedo, né, que eu trabalhei, o Polvo. Tive a sorte, né, de começar já no brinquedo radical. O chefe Robson Rodrigues me levou até o Polvo. Se eu não me engano era um fim de semana. Eu comecei como humorista, né? Eu fiquei 2 meses de humorista, 3 meses depois fui efetivado. Que era o horista, pessoal? O horista, ele cobria folgas, né? Cobria folgas dos mensalista. A galera que folgava, né? Você trabalhava no lugar para suprir, né, a operação dos fins de semana, né? Fins de semana, feriados, entendeu? E aí eu cheguei no povo, né? Já fui muito bem recebido né, no início ficava só na plataforma, né? Quando você chega no brinquedo, você não vai de cara pro comando. Estava na plataforma, na gira de catraca,
travar as pessoas no brinquedo, né? O povo era bem simples, né? A galera que brincou aí vai lembrar. Era uma trava com 2 pinos, aí abaixava assim e já trava, já fazia aquele barulho, travava as pontas dela. E eu não lembro, se eu não me engano, tinha um cinto de segurança também. Se alguém lembrar aí, um cinto você encaixava embaixo, né? Entre as 2 pessoas. Aí beleza, aí fiquei um tempo ali, né, turista, povo, acompanhando a galera que já operava, né? E aí um certo dia falaram, agora você vai treinar comando. Eu já tinha sido efetivado, né? Isso aí foi em 1997. O povo ficava ali do lado da gigantona. Quando eu entrei ainda tinha gigantona. Não tinha Sky, não tinha Boomerang, Cataclismo, não tinha nada disso. Era gigantona ali e era a época da Noite do Terror, né? Aí beleza. Aí eu comecei a treinar o comando do povo. Era um comando, não era difícil, né? Ele tinha um pedal, você tinha que ficar segurando com o pé e tinha lá a iluminação no painel, né? Liberação de freio. E era um brinquedo, pessoal, que tinha que ter muita atenção, né? Porque assim, ali no povo, o certo mesmo era ter 3 pessoas trabalhando, né? Era o comando e 2 na plataforma, né? Enquanto o comando não sai, né? Fica na cabine direto. E o plataforma, um passa a catraca e o outro fica na parte de cima, já travando as pessoas. Aí quando o outro termina de passar a catraca, ele sobe, faz aqui a parte da frente, a parte onde eu tenho a visão, né, da cabine, e o outro operador, o outro atendente faz lá do outro lado, lá atrás, perto do castelo, né? Já falando na época que ele foi perto do castelo, que eu trabalhei lá também nessa época. Então, aí assim que o da ponta descer para a saída e o daqui, o menino que faz a catraca descer para a entrada, é o momento que eles dão ok e você aperta o botão para liberar o freio e começar a girar o brinquedo. Tem que ter muita atenção quando está de 2, né? Quando a gente estava trabalhando de 2, por exemplo, um foi almoçar, ficou só o comando e o plataforma. O que acontece? O povo, aquela parte da frente do comando, você não tinha visão lá para trás. Então, se você tivesse com muita pressa ali e desatenção, você poderia machucar o seu amigo, né? Porque ele começava lento, mas para parar ele demorava quando você apertava assim para iniciar. Então imagina, você tomar uma pancada de um carro daquele, uma gôndola daquela na perna, entendeu? Então tinha que tomar muito cuidado, né? Então era assim, de 2, a hora que a galera, você fazia o seu lado aqui, né? O comando geralmente passava a catraca, eu acho, se eu não me engano, passava a catraca, subia, aí fazia o lado daqui da frente e o outro menino do outro lado. Aí a hora que você ia pro comando, às vezes você terminava primeiro que ele, porque depende, né? Depende, às vezes tá conversando com algum visitante, tudo demora um pouco. Aí você entrava no comando, você não podia entrar lá, sentar e já apertar já para girar, não, você tinha que ter muita atenção para você não acertar o seu companheiro, né? Aí assim que tá ok, ele deu ok, você libera o freio, fala as normas, né? Que no início foi bem complicado para mim, porque eu era muito tímido, tinha um papel colado no vidro lá com as normas, né? Então você tinha que falar aquilo direto. Aí muita gente fala, nossa, mas como é que vocês conseguiram gravar tudo aquilo? É repetição, né, pessoal? Era o dia inteiro falando normas, né? Porque ali você tinha que falar norma de altura durante todo o tempo, era tocar música e falar norma, né? Porque entra uma criança que não tem altura, aí a pessoa vai falar que você não falou nada, então você tinha que estar sempre falando. Então, as normas de segurança do brinquedo eram sempre, isso aí tinha que falar, não pode esquecer, não era só agitar, né, a galera. Então, tinha ali o texto e tinha que estar sempre lembrando disso, né. E o povo era um brinquedo bem gostoso de trabalhar, né, eu fiquei ali nele em 97, eu entrei em agosto de 97, aí acho que até o final do ano ele foi para outra área, né, ele foi do lado do looping, por causa da construção ali que a gigantona saiu, né? Já ia colocar o Sky, já estava chegando para chegar o Boomerang, então o povo tinha que sair dali. Então ele foi lá pro lado do looping. Aí eu fiquei 98, 99
98 para 99 no Polvo, no fixo ali, do lado do Pinstar, né? E é aquela coisa, né? Um brinquedo bem gostoso de trabalhar. Era um brinquedo de agitação, né? No início, quando eu comecei, eu era bem tímido, não agitava muito. Cheguei teve até uma confusão uma vez lá comigo, que eu não tinha a manha de olhar as pessoas que estavam passando mal, porque a gente que estava no comando ali tinha que prestar muita atenção nisso. Além disso que eu falei da segurança na hora de travar e iniciar o giro, a hora do giro em si, né? Você tinha que prestar muita atenção. Tocando música, agitando e sempre falando, e aí, tem alguém passando mal? Mas no início você não fala muito isso, né? Porque a pessoa é tímida, acaba não falando. E aí se deixa girando lá. E nesse dia, eu não sei o que eu fui fazer lá no comando, que eu me distraí, né? Acabei, sei lá, preenchendo RDO, com o brinquedo girando, acabei distraindo. Tinha um pai com uma criança que estava acenando para a cabine para me parar, né? O brinquedo. Aí eu acabei não vendo isso, ele saiu bravo pra caramba, até chutou a cabine lá, quase eu fui agredido nesse dia aí, né? Então depois do tempo, você começa a ficar craque. Aí você já começa a acompanhar o giro, né? Acompanha o giro do povo, sempre falando, tem alguém passando mal, porque sou como brincadeira, e ao mesmo tempo é pra saber mesmo que alguém passando mal, né? Para, aí você tem que parar com calma, né, o brinquedo. A ideia é só a pessoa que está passando mal e você deixa um pouquinho. Deixava-se um pouco a mais, né, dependendo da fila, né, que a gente também tinha dias que o parque estava muito cheio. Você não podia deixar muito tempo, né, principalmente fim de semana. A galera de fim de semana era bem exigente, né. Na semana era mais excursões, né, então você podia estender um pouquinho. É um brinquedo muito bom, não tinha muito parada técnica, eu gostava muito do Polvo. À noite era um brinquedo bonito também, né? Ele era amarelo, gôndola amarela, tá passando algumas imagens minhas aí do Polvo. Brinquedo amarelo com as luzinhas, né? Vermelha, muito bacana mesmo. E é isso aí, galera. Foi o primeiro brinquedo, né, que eu iniciei lá no parque, né? E assim, o que tinha de bom, o que tinha de ruim de trabalhar no Polvo? De bom, era que era um brinquedo de agito, né? Eu sempre gostei de trabalhar de brinquedo que você agitava a galera. E o pessoal respondia, né? No início ele tinha um som, não era muito bom, né? O som dele, porque a Play Center estava começando a ter aquela transferência para CD, né? Era bem complicado o som do parque, né? As caixas, assim, não saiu um som legal, mas com o tempo foi mudando, né? Os aparelhos lá, aí foi ficando mais top, né? E até nesse dia que aparecem essas imagens aí, o microfone estava ruim. Aí eu tive que chamar a eletrônica, né? Quando o microfone estava ruim, a gente acionava a eletrônica para vir consertar ou trocar o microfone, né? Porque o microfone era o principal, né? Ali você não podia ficar sem o microfone chiando. Isso era muito ruim pra gente que operava os brinquedos no parque, né? Tinha que estar impecável ali o som, né? Porque você vai estar toda hora se comunicando com o pessoal, né? Falando no microfone. Aí a eletrônica vem, né? Agiliza essa parte pra gente, fica tudo ok, né? Aí na época de Noite do Terror, né? Todo aquele cuidado também, o parque mais escuro, né? Tomar muito cuidado porque os visitantes às vezes o brinquedo colocava aquelas lâmpadas, aqueles papéis na iluminação para ficar bem escuro o parque. Eu tinha que ter mais atenção ainda, né? Pra não machucar ninguém, né? Porque ali a segurança era em primeiro lugar, né? A gente pensava muito nisso. Aí misturava tudo, né, pessoal? O povo, você tinha muita interação com as pessoas, né? Você conhecia muita gente, né? Muitas amizades ali, pessoas que gostavam da nossa agitação no comando e voltava pra fila toda hora, né? Você colocava uma música, a pessoa pedia música, coloca tal música, né? Colocava e agitando pra caramba, né? Tinha momentos que você apagava a iluminação também. Era muito legal, muito bacana mesmo esse brinquedo, né? A parte ruim era a parte de quando alguém passava mal, né? Acho que isso aí eu vou falar em alguns brinquedos que eu trabalhei. O
pessoa passava mal, aí acabava sujando ali a gôndola, você tinha que parar o brinquedo, pegar a mangueira, né, jogar uma água ali, mas depois já começava a girar novamente. Né? Se você brincou no polvo aí, ó, comenta aí. Né? Lembrando, já se inscreve no canal, né, curte, compartilha com os amigos aí. É importante aqui pro andamento do canal, né, pessoal? Pro YouTube disponibilizar para bastante gente aí um trabalho aqui, né? E assim, o polvo, ele era um brinquedo, pessoal, que lá no início, quando eu comecei, a gente encapava ele, né? Tinha motorista tinha que colocar capa nele. As capas ficavam atrás da cabine ali. Eu lembro muito bem disso, em 97, quando eu entrei. Acabou a operação, você tinha que encapar os brinquedos. Mas tinha pessoas que vinham de outras áreas também para encapar o brinquedo, né? Ajudar a encapar. Né? E o ruim era quando tava frio, em tempo de frio, chuva, assim. Aí quando você ia pegar as capas de chuva lá embaixo, tudo molhada, encharcada. Né? Pensa, na hora de ir embora, você ainda tinha que descer ali, pegar as capas e cobrir o brinquedo, né? A mão ficava gelada ali, mas tudo isso aí era detalhe, né? Mas era muito bacana, mas era muito legal. E assim, o comando, como eu disse anteriormente, era um comando bem simples. A cabine era bem arejada, né? Tinha duas partes. Ela era grande, a cabine do povo. Aquela antiga, não estou falando as últimas, né? A versão que eu trabalhei. Ela tinha uma escotilha atrás, assim, de duas partes que se levantava. Aí tipo, ficavam lá as árvores do cara atrás, assim. Era uma cabine bem arejada, né? E só aquele acrílico da frente, que ele tinha uma parte ali que na minha época ele tava meio descascado, assim, entendeu? Mas era bem bacana, tinha uma visão legal do brinquedo, né? E as normas de segurança é bem simples, né? Começar o giro, falava, isso aí pessoal, durante todo o giro, segure fortemente no apoio, se alguém passar mal, é só levantar a mão, chamar a mamãe que eu paro, beleza? Aí você falava assim, o pessoal já ficava tudo dando risada, já. Você começava, vamos lá, segura, é o giro, sobe e desce gostoso o povo. Aí já rolava a música, já começava aquela gritaria. A partir do momento que segurava o pedal, acho que depois de 10 segundos, ele já pegava a velocidade, né? Já começava a girar bem forte, e aí já começava a subir os braços, né? Subia os tentáculos dele. E aí aquele sobe e desce, né? Aquele sobe e desce, você sempre com atenção sempre olhando ali. Ah, Nilson, mas o que acontecia se você soltar do pedal? Como é que é? Não, se soltar do pedal, ele acabava parando no alto. Parava no alto. Então você, de forma alguma, não podia soltar do pedal, né? Jamais abandonar o comando ali. Tipo, para abrir e sair para fora da cabine, não, jamais. Tem que ficar ali sentadinho até o final, né? Até o final do ciclo dele, né? E aí você continuava, assim que terminava o ciclo, que ele abaixava, você conseguia reiniciar o brinquedo, deixar mais um pouquinho, né? Aí com o tempo de parque, você pegava essa manha, né? Mas sempre muito observado, né? A gente era observado sempre pela nossa chefia, né? Para não fazer nada de errado ali, né? Sempre tinha um chefe de longe observando, né, o parque. Eu lembro até uma vez que eu trabalhei com o Júnior, né? O Júnior foi o meu chefe de área. Teve uma vez que ele estava parado ali em frente ao looping, sabe? Em frente ao looping, ali em frente ao looping mesmo, quando o brinquedo looping fazia o looping. Ele estava parado olhando, ele e o encarregado William, né? Olhando para a operação, né? Tava eu e mais uma pessoa trabalhando lá. Ele ficava olhando assim de longe. Falei, caramba, mano, tá olhando tanto pra cá, né? Como eu já tinha uns 2 anos de parque, né? Falei, vou tomar coragem, vou no banheiro lá, vou passar perto do Júnior e falar. Aí eu passei perto deles. Opa, tudo bom? Tudo tranquilo lá? A gente tá fazendo certinho? Não, tudo certinho, só dá observando isso. Quem tinha essa liberdade, né? Passava um tempo, a gente tinha essa liberdade de conversar com os nossos encarregados, né? Eu passei muitas dificuldades também na questão de estatura de criança no povo, né? Isso aí já começou lá de trás. Todo brinquedo tinha. O pai com a criança, ele entrava no labirinto da fila e não percebia a placa, não dava atenção no que ele estava falando no comando, ou até mesmo algum operador deixava de falar. E
chegava ali, a criança começava a chorar, você falava que não podia, e dava aquele problema, né? Mas eu, particularmente, não deixava criança abaixo da altura entrar, né, por causa da segurança mesmo, né? Segurança porque se o brinquedo tem essa norma, tem que ser cumprida, porque se caso aconteça alguma coisa, os funcionários do Play Center iam ser apontados e deixar a criança entrar, né? Então isso não podia acontecer. Checklist, pessoal, checklist operacional do povo. Chegava na casa no brinquedo para trabalhar. Primeira coisa, estava na cabine já, a manutenção já passou, já deixou tudo ok. Eletrônica, microfone ok, travas ok, brinquedo ok, assinado pelo chefe de manutenção, assinado pelo chefe de área, ok, brinquedo pode operar. Aí geralmente a gente chegava, dava um giro com ele vazio, né? Travava tudo ele para não ficar batendo a trava, né? Porque se você for girar ele com as travas abertas, né? Ele bate com força. Então a gente fechava todas as travas. Às vezes dava uma volta, né? A gente tinha essa liberdade de fazer o teste, né? Dar uma volta, mas né? Às vezes daquele friozinho na barriga, né? O povo, né? Dava uma volta. Aí enquanto estava girando, já era para chamar a galera, né? Aí a pessoa via girando, já começava a encher já o labirinto ali da fila. Aí a hora que terminava o giro vazio, era parte das normas, né? Enquanto a pessoa da catraca estava passando ali, a galera, você já estava no comando já falando as normas. Abaixa sua trava, abre o cinto de segurança. E no final do giro, o que era que tinha que falar no povo? Vamos lá, é isso aí, pessoal, chegou a vez da fila, infelizmente para vocês acabou, mas não fica triste não, que até às 20 horas tem muito mais povo, é só voltar e conferir. Aí tá girando ainda, né? Aí na hora que tá quase pra parar, assim, você aguarde a parada total do equipamento, aguarde, porque tinha gente que pulava, principalmente a molecada, né, de exposição. Eles não esperavam ele parar. Ele já abria, a pessoa já sabia abrir, soltava ali a trava e já pulava. Isso era perigoso. Você escutava só um barulho das pessoas batendo o pé na plataforma, né? Aí ele falava, pessoal, não pulem do brinquedo, esperem parar, né? Pode acontecer algum acidente. Aí o que acontecia no povo que era engraçado, isso no povo e outro brinquedo que eu vou falar também mais pra frente. Lembrando que eu vou falar de todos, tá, pessoal? Todos que eu passei, né, em algumas situações. Foram muitos, né? Então, vai virar uma Netflix. Então, aí era engraçado, porque sempre ficava alguém preso, né? A gente falava lá, pra sair é só juntar os dois pinos pretos, levantar a trava. Só que a pessoa o que fazia? A pessoa juntar, ela não tinha tanta força, então tinha gente que puxava de um lado e de outro, em vez de juntar. E tinha gente que ficava empurrando a trava com a mão para cima, ela não ia abrir. Então você tinha que soltar o cinto, apertar os dois pinos junto e levantar. Então acontecia muito isso, né? E aí a galera já era tudo brincadeira, né? A gente procurava brincar bastante com os visitantes. Muita gente já chegou a falar, nossa, mas como vocês eram sérios, né? Vocês usavam aqueles óculos, não davam muita risada, assim. É que assim, pessoal, ali era uma mistura, né? Era uma mistura de trabalho, diversão e atenção, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está brincando, divertindo, achando a galera, a gente também não podia entrar muito na vida do visitante, porque senão a pessoa começava a fazer o que não podia, né? Então imagina, já aconteceu, já peguei pessoas levantando o braço no povo assim, quase entortando o corpo para fora, não pode, né? Você pode levantar assim o braço, mas não forçar muito, né? Senão você poderia cair ali, né? Então tinha isso também. Mas galera, o povo foi um brinquedo muito bacana, ele é inesquecível porque foi o meu primeiro, né? O que eu comecei lá no Play Center. Não cheguei a trabalhar nele no final, né? Que eu fiquei até 2005. Né? Não cheguei a trabalhar nele no final, mas nem lembro se ele estava até 2005 lá, não lembro. Mas o tempo que eu fiquei, muito bacana, e as equipes que trabalharam comigo, né? Galera que assistia aí esse vídeo, foi muito bacana trabalhar com vocês lá, aprendi bastante,
né? E era assim, né? Equipe mesmo, né? Um ajudando o outro, na hora de almoçar, preocupação de não atrasar, né? O almoço do outro, entendeu? Isso era muito legal. Eu, falando por mim, não fazia isso, porque você tinha uma hora de almoço, tinha que voltar em uma hora para você não atrasar o almoço do colega, né? Que ali o trabalho era bem puxado, né? A diversão, assim, maior era para quem estava brincando, né, pessoal? Porque, imagina, você passou pelo povo, se divertiu ali, saiu a galera. Aí vai entrar outra galera. A gente era assim. Era, meu, saiu uma galera, entra outra. Saiu uma galera, entra outra. Saiu uma galera... Meu, era correria total, né? E Noite do Terror, principalmente. Vai até passar um videozinho aí. Eu travando no Noite do Terror lá as pessoas. Era correria. Não tinha nem como parar muito, assim. A gente não dá pra ficar conversando muito porque você atrasava a operação, né? Então, por exemplo, quanto mais você demorava ali na plataforma, a fila começava a ficar muito cheia. E aí você tinha que ter um controle, porque quando chegava determinado horário, tinha que fechar, né? Tinha que fechar a fila, e aí para dar certinho, né, o horário. Você tinha que dar o último giro 8 da noite, né? Nesse caso, quando eu entrei, era 10 da noite, né? Que a Noite do Terror ia até 10 horas. Só lembrando, eu peguei o povo na Noite do Terror, na época que tinha aquela música da família Adams. Tananana, tum, tum, tananana. Essa música não sai da minha cabeça porque quando eu estava encapando o povo, né, que tinha acabado a operação já, a Rádio Play Center tocava essa música. E, e tinha em frente o povo, tinha um boneco. Lembro muito bem disso. Eles colocaram um boneco do Holyfield, o Mike Tyson, quando o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield, colocaram esse boneco. Muita gente da época vai lembrar, né? E, meu, foi muito da hora. Ah, Nilson, mas você gostou de quando o povo saiu da área da frente ali, foi lá para a área do looping? Gostei. Gostei porque não muda muita coisa pra gente, né, pessoal? Muda só o. Mudou o quê? Que eu saía do vestiário, vinha até ali perto da onde era a gigantona, e depois eu ia lá para a área do looping, né? Na verdade, ali a área 2, né? Se eu não me engano, a área do povo era a área 2, que era a área do splash, e ele acabou indo para a área 4, né? Que é a área 4 não, a área 3, que era a área do looping, né? Então, ficava do lado do Castelo dos Horrores, você estava na saída ali, ficava sempre olhando os monstros, assustando as pessoas ali no Castelo dos Horrores, né? Que você olhava pro brinquedo também, o cara da plataforma da saída, ele tinha que ter uma atenção também. Eu costumava ficar olhando para a fila, de meio de lado, assim, ó, de frente pro loop. Eu olhava para a galera que estava na fila para ver se estava tudo certo e olhava pro brinquedo. Sempre com muita atenção também, porque às vezes o comando não tá vendo alguma coisa e você da cabine consegue a mostrar pro comando, ó, tem alguém passando mal, ó, para, entendeu? Já aconteceu várias vezes isso também, né? E para finalizar, a gente via shows, né, ali do lado do povo. Teve uma época que teve o show do Força e Ação. Quem vai lembrar aí? Se alguém lembrar, comenta aí. É aquele show de motos. Nossa, muito da hora, eu acompanhei muito aquilo. Eles ficavam do lado ali, fazendo show, em frente ao looping. Era toda aquela parte ali, em frente ao looping, né? E a gente acompanhava, né, aquelas motos, tudo, era muito legal o show deles, trabalhando e acompanhando, né? Sempre com o olho no peixe e no gato, né? Sempre com atenção para não perder o foco do que você está fazendo ali, né? Mas era muito legal, galera, muito legal. O que eu mais falava no povo lá, na hora de agitar, era isso, né? Sobe e desce, gostoso, povo! Com certeza alguém vai lembrar aí. E era um brinquedo bem gostoso mesmo de trabalhar. Então esse foi o primeiro, tá, pessoal? Do início desses vídeos que eu tô gravando, falando do meu primeiro equipamento. Tem uns que eu passei menos, tem outros que eu passei mais, né? Mas tem uns que vai ficar mais longo. Mas é isso aí, galera. Sempre falar de Play Center, né, é bacana, né? Porque eu peguei um Play Center, peguei uma época ali da transição, né? Do auge, né, até a época que o Play Center começou a ficar já, né, com problemas ali devido à entrega das áreas, né? Mas quando eu entrei, ainda era aquela torre do Play Center em 97, a torre
fantástica que tinha. Ainda tinha gigantona, né? Era aquele Play Center top mesmo. Depois ficou ainda bacana, mas aí deu uma decaída, né? Todo mundo sabe aí o que aconteceu, né? Aí foi isso então. Então é isso aí, galera. Para ajudar aqui o canal, se inscrevam, né? Compartilha com os amigos aí, né? Deixe seu like e vamos acompanhar. Acompanha aí que tem bastante coisa legal que eu vou falar. Tem muito brinquedo, eu trabalhei em muitos raids ali. O povo só foi o primeiro. Mas se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar no comentário. E os podcasts continuam, tá? Em breve tem mais convidados aí. Mas enquanto não aparece, eu vou gravando aqui também os vídeos contando do povo para vocês. Como é que era lá no Play Center. Só uma coisa que eu esqueci de falar. O povo, ele foi um brinquedo, você vê como é que eram as coisas, né? Na época que eu trabalhei no povo, teve uma época que tava tão calor lá que a gente começou a jogar água na fila, pessoal. Aconteceu isso também. E eu cheguei a tocar Terra Samba no povo. Acredite, Terra Samba, carrinho de mão. Era uma bagunça. Colocaram uma mangueira lá, não sei aonde que a gente pegou. Acho que é aquela mangueira mesmo de jogar água quando lavava o brinquedo. E aí tava muito calor, a gente foi autorizado a jogar água na fila. Entendeu? Meu, muita zoeira, muito legal. E lembrando, pessoal, sempre peço, se caso alguém tiver algum vídeo aí do Nilson aqui, ó, Nilson Luca operando o polvo, algum trecho, alguma coisa, manda pra mim aí, manda coloca no comentário aí que tem, né, alguém lembrar de mim também, que lembra, pessoal, nossa, teve muitas pessoas que passaram ali e com certeza lembra, ouvir a voz, assim, eu também não mudei muito também, né, tô mais velho agora, mas foi muito da hora, fiquei um bom tempo no polvo ali. Então é isso aí, galera. Esse foi o episódio Polvo, Nilson no Polvo. Em breve, meu segundo equipamento. Qual será, hein? Em breve. Beleza, galera? Valeu então. Abraço a todos aí. E aguardem o próximo vídeo. Play Center, viva essa emoção!